Bom, para resolver esse exercício 32, a gente tem que ficar de olho nesses dois gráficos, né? O gráfico que representa a nossa base maior que 1, né? Que é esse gráfico roxo, rosa, sei lá que raio de cor é essa. E o nosso outro gráfico laranja aqui, esse não tenho dúvida, que é o que fala, que é o que está demonstrado aqui para uma base entre 0 e 1. Então, se a gente ficar de olho nesses dois, a gente consegue tirar algumas conclusões a respeito do que pede pra gente o exercício 34, aliás. Que ele fala assim, que entre os números que ele vai nos dar as opções, é para que a gente diga quais deles são positivos. Então, na letra A, a gente vai ter o log de 3 na base 1/4. O log de 3 na base 1/4. E aí, que informação que a gente tem? A gente tem a informação de que a base ela está entre 0 e 1. Então, por isso, a gente vai ficar de olho aqui no nosso gráfico laranja. Mas eu não sei calcular o log de 3 nessa base 1/4. Nem sei se ele de fato tem essa cara, quais as proporções. Aliás, do jeito que a gente escreveu ali. Mas eu sei que se eu for pegar o 3 aqui, ó, ele vai estar na frente do 1. E para eu descobrir o valor que o gráfico intercepta, esse valor vai ser menor do que o do log de 1, né? Porque o log de 1 está bem aqui. E qualquer valor que eu pegue aqui, ó, vai estar abaixo do eixo Y. Então, feito isso, eu vou dizer que esse log de 3, então, ele vai ter que ser menor do que o log de 1 nessa base 1/4. Mas de tudo que a gente estudou sobre log, a gente sabe que o log de 1, qualquer que seja a base, ele é sempre 0. Então, o que eu posso concluir a respeito desse log de 3 na base 1/4? Eu posso concluir que ele é menor que 0. E quando o valor é menor do que 0, ele é negativo. Então, não é um dos positivos que eu estou procurando. Na letra B, ele fala de log de 2 na base 5. Então, para a gente calcular o log de 2 na base 5, a primeira coisa que eu vou olhar é para a base, e essa base é maior do que 1. Se ela é maior do que 1, então eu vou ficar de olho aqui no meu gráfico roxo, rosa, whatever. E o que eu vou concluir? Eu vou concluir que se o meu 2 estiver aqui na frente do 1, qualquer que seja o valor, né, da minha imagem, ele vai ser maior do que a imagem de 1. Então, concluindo isso, eu só posso dizer que o log de 2 ele tem que ser maior do que o log de 1 na base 5. Mas, de novo, o que a gente pode concluir sobre o log de 2 na base 5? Né? Que ele só pode ser maior do que quanto? O log de 1, qualquer que seja a base, dá sempre 0. E para um número, né, no caso, log de 2 na base 5 ser maior que 0, ele só pode ser positivo. E esse é um dos números que a gente estava procurando, que são os números positivos, certo? E aqui na letra C? Na letra C, a gente vai ter log de 0,2. O nosso cálculo vai ser relativo ao log de 0,2. E qual vai ser o nosso problema inicial aqui? O problema inicial é pelo fato de que ele não falou qual é a base. Quando ele não fala e eu estou usando o log, a gente já sabe que a base é 10. Se a base é 10, ela é maior que 1, então é para esse gráfico aqui que eu vou ter que olhar. Mas ele não está pedindo um valor maior do que 1, muito pelo contrário, 0,2 está aqui, ó, antes do 1, é um valor menor. Então, para que eu chegue até o gráfico, o que vai acontecer? Vai acontecer que o valor da minha imagem em Y, quando eu conseguir encontrar o gráfico aqui embaixo, ela vai ser menor do que a imagem do meu valor para quando o log é 1. Então, eu vou dizer que o log de 0,2, ele é menor do que o log de 1 na base 10, né? Se é base 10, eu não preciso escrever. E aí, o que eu concluo? O log de 1, qualquer que seja a base, é 0. Então, o log de 0,2 só pode ser menor que 0. E quando um número é menor do que 0, ele é negativo.
Então, esse aqui não era um daqueles que eu estou procurando, porque eu estou procurando os positivos. Na letra D, ele pede o log de 1/3 na base 1/2. Então, aqui não confundir o 1/3 com 1/2, mas 1/2 a gente sabe que é um número entre 0 e 1. E, de novo, eu vou olhar para o meu gráfico laranja, aqui, em que eu tenho a base entre 0 e 1. Meio é um valor entre 0 e 1. Só que ele quer que eu calcule o log de 1/3. E o valor de 1/3, ele está aqui antes do 1. E qualquer que seja o valor, né, do meu x antes do 1, a minha imagem no meu y vai ser maior do que a imagem encontrada, né? Vai estar aqui, ó. Vai ser maior do que a imagem do próprio 1. Então, eu posso dizer que o log de 1/3 na base 1/2, ele é maior que o log de 1 na base 1/2. Aqui a gente já sabe que é 0, então a gente só pode concluir que o log de 1/3 na base 1/2 é maior que 0. Quando alguma coisa é maior do que 0, ela é positiva, né? É um número positivo. E esse é um daqueles que a gente estava procurando, que são os positivos. Mas não é só isso, ainda tem a letra E, né? Na letra E, a gente vai calcular... Peraí que a Lusa não quer fazer o E. Na letra E, a gente vai calcular o log de 7 na base 2/3. Né? E o que a gente precisa? A gente precisa, de novo, olhar para qual base que a gente está trabalhando. 2/3 a gente sabe que é um número menor do que 1, mas é maior do que 0, então só pode ser o gráfico laranja. E o 7, assim como o 2, a gente pode supor aqui nesse ponto, né? Por quê? Porque a gente só quer saber o comportamento do gráfico, a gente não quer saber o valor exato. Então, se a gente sabe que é um valor de x, né, do logaritmando, igual a 7, que é maior do que 1, a imagem do meu gráfico, ela vai dar aqui na parte negativa do y. E aqui na parte negativa do y, o log desse 7 só pode ser menor do que o log de 1, né? Que é o resultado que tem ali no nosso gráfico. Então, o log de 7 na base 2/3, ele vai ser... esqueci se ele é maior ou menor. Ele vai ter o valor menor, desculpa. Vai ter o valor menor, né, da nossa imagem, do log de 1 na base 2/3. Se ele vai ter o valor menor, o log de 1, de novo, a gente sabe que é 0. Então, a gente conclui que o log de 7 na base 2/3 é menor do que 1. Opa, é menor do que 0. E quando um número é menor do que 0, ele só pode ser negativo. Muita hora nessa calma, tá acabando a tinta. E não é um dos valores que a gente estava procurando. E agora, para finalizar, finalmente, a gente tem na letra F o ln de 2, né? O ln de 2, a gente sabe que ele é um log, né? O ln, na verdade, ele representa um log na base E, né? Nesse caso, a gente quer calcular o log de 2 na base E. E o número E, né? O número de Neper, a gente sabe que ele é aproximadamente 2,7. E o que a gente nos interessa a esse respeito? Nos interessa o fato de que E é um número maior do que 1. Por quê? Porque aí a gente vai saber em qual gráfico que a gente vai olhar. Se ele é um número maior do que 1, ele é nesse gráfico aqui, né, da base maior que 1 que a gente vai olhar. E ele está pedindo para a gente calcular quem? O ln de 2. Então, é o log de 2 na base maior do que 1. Se a gente fizer a suposição de que esse 2 tá para cá do 1, por exemplo, né, qualquer que seja a localidade dele, o valor da nossa imagem vai ser maior do que o log de 1. Então, aqui, a gente pode dizer simplesmente que o ln de 2 é maior que o ln de 1.
E o ln de 1 é como se a gente dissesse log de 1 na base e. E o log de 1 de qualquer número é sempre zero. Então, a gente conclui que o ln de 2 é maior que zero e, portanto, positivo e um daqueles números que a gente procurava.